eu estaria também pensativo, cabisbaixo, com uma derrota que se do começo ao fim hoje o Cruzeiro não jogou nada, mas a forma como o Cruzeiro se desconectou do jogo foi assim, impressionante, véio. E eu sei que todo mundo vem falando sobre reforços, isso não faz com que o Cruzeiro, aliás, o momento anterior não fez com que o Cruzeiro não precisasse de reforço em momento algum, mas é que para esse jogo do Ceará não foi falta de reforço que impediu o Cruzeiro de vencer uma partida como essa, em que até os 30 minutos era para o Cruzeiro já ter definido o jogo, né? Então, a forma como o time começa e se desliga na partida, isso aí é uma coisa assim que eu não consigo admitir, desconexão completa de quase todos para o Cruzeiro levar essa virada. E o Ceará, eu até entendo aí alguns méritos, mas o Ceará não teve que fazer nada para vencer o Cruzeiro de virada. Teve que chutar uma bola no gol que o Cássio deu escanteio, num vacilo do Fagner, e aí o cara cabeceia com 1,69 m sozinho. Teve um escanteio do Cruzeiro que vira aquele contragolpe e todo mundo só assiste, o Ceará chega com um ponta e o cara que fez o gol. O Pedro Raul estava fora da área praticamente, aí depois vem uma falta cruzada e que o cara está impedido de forma milimétrica. Então, não foi... Poxa, o Ceará saiu criando um monte de chance, chegava no Cássio toda hora, o Cássio teve que fazer defesa, bola na trave e tudo. Não teve isso. Não teve isso. O Ceará, nem vejo tanto assim, nossa, o Ceará marcou demais, que time competitivo. Não, o Cruzeiro é que facilitou essa derrota de virada de um jeito inexplicável, que não pode acontecer. Eu até postei no Twitter, alguns concordam, outros não. Quando esse time achar que ele joga mais do que joga e que o Fernandinho ali, esse Fernandinho aí eu conheço desde Brusque, Série B, levar para a ponta, é correria, velocidade, e raramente ele acerta um cruzamento desse com a perna esquerda, que não é boa, né? Mas no momento em que você achar que, não, ele vai e não vai dar em nada, sempre que acontecer isso, o Cruzeiro vai ter perigo no seu gol e vai acabar acontecendo isso aí. O Lucas Silva já fez várias faltas agarrando o adversário, segurando, dando carrinho, e isso tinha que acontecer. O primeiro gol lá, quando o Fagner erra um passe idiota na construção de jogo, que tá todo mundo saindo e a área fica desprotegida e tudo. Ontem foi assim... Eu não consigo entender, é o desgaste, também não concordo. Foi uma falta de empenho completa, véio. De um Cruzeiro que achou que as coisas seriam mais fáceis do que são, e quando tentou acordar já era, meu amigo. Aí ia ficar até amanhã, podia estar lá até agora, cruzando bola, tentando chutar, que não ia sair mais nada. O Cruzeiro entregou 3 pontos aí para um adversário que é bem limitado, de um jeito que não dá para entender, véio. Até só ver aí os melhores momentos, véio. Como que o Cruzeiro começou, como que estava chegando com facilidade e depois se desliga completamente do jogo. Uma postura ontem que foi inadmissível. O Cruzeiro podia perder um jogo desse para um Flamengo, para um Palmeiras, com todo respeito para o Ceará, da forma como foi, não podia em hipótese alguma. O Ceará que vinha num momento muito ruim, né? Inclusive de 3 derrotas, não vencia fora de casa e tudo mais. E essa questão o Cruzeiro ter facilitado demais a missão do Ceará, eu acho que é um fato que a gente deve pontuar, porque assim, olha as chances que o Cruzeiro perdeu nesse início, né? O Eduardo, por exemplo, perde gol na risca da pequena área. Tivemos boas chegadas, boas construções ali. Aquela tabelinha com a ultrapassagem do Fagner ou do Romero pela direita estava funcionando bem. Se o Cruzeiro desligou depois do lance do gol anulado, já tá errado, né? Porque o gol foi anulado ali. Eu até acho que houve um procedimento equivocado ali, mas a bola realmente toca ali na mão do Wanderson, né? Tem replays aí que conseguem mostrar isso. Mas assim, não dá para você desconectar do jogo, como vocês pontuaram muito bem. E o que mais me irritou, olha o Lourenço nos 2 gols. Vai passar aí daqui a pouco nos melhores momentos.
É um jogador que é baixinho, né? 1,69 m. O Caio até estava levantando, são 5 gols de cabeça, né, Caio? 9 que ele marcou, isso, não é isso? 5 dos 9 do Galeano, né? Isso, Galeano. Ele simplesmente não é marcado. Nos 2 gols, ele não é marcado por ninguém. O segundo gol é até mais irritante, vai passar daqui a pouco aí nos melhores momentos. Como o Fernandinho vai correndo pelo lado ali, o Lucas Silva teve todas as chances do mundo de fazer a falta, né? E a gente elogiou várias vezes o Lucas Silva aqui, né? Porque ele virava uma mochila nas costas do cara, segurava o cara, derrubava, tomava o cartão, tá tudo bem, faz a falta, mas mata a transição. Deixou para lá, ficou assistindo, e do outro lado o cara correndo sozinho, ninguém do Cruzeiro olhando e tudo mais. O Marquinhos estava ali até numa função de lateral, né? O Kaique voltando um pouco mais recuado, olha lá, o cara vem sozinho. Tipo, o que o Cruzeiro tava fazendo? Olha o tanto de gente de azul que tem aí e simplesmente todo mundo olhando a bola. Então, assim, chegaram com 2 caras, Caramujo. Um que cruzou e o outro lá do outro lado, velho. Não tinha muita gente para marcar, né? A bola não entra sozinha no gol, gente. Então, assim, o Cássio tá lá para defender se a bola for no gol. O resto tem que marcar jogador. Então, assim, é um gol muito irritante. E esse terceiro que a gente tomaria também, se o zagueiro tivesse um passo atrás em condição legal, teria sido gol, porque a gente não marcou, né? 2 jogadores do Ceará livres na segunda trave. Então, a marcação de bola parada do Cruzeiro ontem foi muito ruim. E eu também estou muito na linha de vocês, que é uma questão de falta de concentração. O Cruzeiro olhou e falou assim, nossa, esse jogo aqui tá uma teta. O goleiro já deu um gol pra gente, tá tranquilo, a gente tá criando aqui, tá fluindo o jogo, vamos ganhar naturalmente. Quando entra no vamos ganhar naturalmente, a gente perde. O Cruzeiro, ele é impressionante como ele é especialista nisso, né? Saiu ali do 100% do foco, olha a campanha que a gente fez na Sula, sabe? Então, assim, eu acho que esse jogo não tem nada a ver com o jogo contra o Corinthians, por exemplo. Honestamente, eu acho que são jogos totalmente diferentes e queria ouvir um pouquinho mais de vocês sobre isso. Ou, assim, até ainda em cima disso, me espanta demais nessa altura do campeonato a gente ter que lidar com isso, né? Com essa desconexão da equipe durante o jogo, porque me parecia algo absolutamente superado, assim, pelas partidas que a equipe vem fazendo, e aí, independente dos resultados, tá? Das vitórias ou empates dessa sequência aí, o Cruzeiro sempre pareceu muito concentrado no jogo o tempo inteiro, né? E aí teve mais facilidades em umas partidas, mais dificuldades em outras. Eu concordo com você, Caramujo, quando você fala que esse resultado e esse jogo, né? Essa performance não tem nada a ver ali com o jogo contra o Corinthians, por exemplo. O Cruzeiro teve algumas dificuldades ali no segundo tempo contra o Corinthians, mas não me pareciam da ordem de conexão, de concentração com a partida, me pareciam outros os problemas ali. E aí é difícil de gente conseguir explicar o motivo, né? De você fazer bons 20, 25 primeiros minutos do jogo e depois disso se perder completamente jogando em casa, com a sua casa cheia, você com 1-0 e tendo criado o suficiente até para ampliar esse placar, e diante de um adversário que vocês já pontuaram muito bem com números, mas quem também está assistindo aos jogos do Ceará sabe que fez partidas melhores, fez partidas piores, mas em linhas gerais é uma equipe que tem as suas fragilidades e que o Cruzeiro, como mostrou no início do jogo, ali na primeira metade do primeiro tempo, teria plenas condições de envolver e vencer. Então, é bem difícil para mim, assim, entender os motivos, sabe? Quando o Samuel fala da questão do desgaste, eu até acho que pode estar no bolo dos motivos, porque o futebol ele é multifatorial, mas eu também não acho que seja o principal motivo, a principal razão que explique o que aconteceu ontem, né? Eu acho que tem muito mais a ver com você se desconcentrar do jogo e deixar de fazer aquilo que você tem que fazer. Então, já falamos aqui sobre vencer duelos, sobre acertar os passes que são simples, sobre não ceder espaços para o seu adversário, e incomoda demais também os 3 gols que o Cruzeiro sofreu, porque por mais que um deles tenha sido anulado, são 3 gols de bola aérea que também parecia uma questão superada. É claro que não significa que nunca mais a gente vai tomar gol de bola aérea, né? Vai acontecer, mas assim, 3 no mesmo jogo contra um adversário que está muito longe de ser da primeira prateleira do futebol brasileiro, e em todos você consegue identificar alguma questão de marcação, é complicado, né, de explicar. E é óbvio que tem a questão das contratações, eu já falei aqui várias vezes
que eu acho que a diretoria precisa melhorar para que o Cruzeiro feche as negociações, mas eu também concordo que a gente não pode usar isso como muleta para explicar o que aconteceu ontem, não, porque senão fica fácil. Acho que mesmo se o Cruzeiro tivesse vencido ontem, feito um bom jogo, as necessidades seguiriam sendo as mesmas e as minhas críticas e ponderações à diretoria nesse sentido seguiriam sendo as mesmas. O que... Pode falar. Não, pode ir. Só finalizar, o que eu queria entender, que alguém me explicasse assim, e não tive essa resposta, é por que o time se permitiu se desconectar de um jogo como esse e como não conseguiu se recuperar mentalmente nessa partida, sendo que do outro lado tinha um adversário que não é daquele de maior prateleira que vai te impor a maior dificuldade. Então isso preocupa para quarta-feira, porque o time vai precisar dar uma resposta imediata e a ver como se comporta aí no restante, mas eu achava que a gente não ia ter esse tipo de problema não, sabe? Mas tivemos. Aí a imagem pausada, olha aí o que virou um gol, a quantidade de gente, primeiro, né, com escanteio não pode virar uma coisa dessa, né, um escanteio para nós, e mesmo assim, véio, olha como que o Ceará chegou para fazer um gol de virada, véio. Belíssimo contragolpe, porra, belíssimo contragolpe 4 contra 3, né, sai tabelando, matando todo mundo, olha isso aí, véio. Não, isso aí desconectou completamente de onde estava todo mundo. Maluquice. E era um lance que não era para chegar nisso, né? No momento que o Fernandinho fez a menção ali, o Lucas Silva, sabendo que tem tanto espaço, já mata a jogada lá no meio-campo, na linha de meio-campo ali, ó. Já cai os dois embolados no chão ali, acabou a jogada. E assim, é até interessante essa imagem especificamente, a gente vê o Lucas Romero ali, olhando, né? Mapeando ali como que tá a situação, mas o Kaique tá voltando por dentro aqui, porque o Kaique sempre vai para a área, né? O Kaique vai lá para cabecear. Então ele não é o cara que fica na reposição. E a gente fez gol, né? 2 gols já com assistências do Kaique ali dentro da área. O Marquinhos é o cara que estava fechando o lado esquerdo, só tá olhando a bola. O próprio Kaique também. O Vidalba voltando ali atrás, né? Bem mais recuado. O Fagner ali, o Fabrício Bruno, que é um jogador de uma velocidade absurda, ele confiou aqui, né? Ele não voltou aqui para recompor a zaga com a velocidade habitual. Então, assim, é um erro realmente de muita gente, né? É um erro coletivo. A gente fala do Lucas Silva, que teve a oportunidade de matar a jogada, mas qualquer jogador do Cruzeiro que tivesse um pouquinho mais atento, né? Marquinhos, vai lá no cara, sabe? Tipo, marca lá a transição, não deixa o cara chegar na bola. E até o Cássio, né? Marquinhos, tá chegando aí nas suas costas, velho. Ninguém fez essa leitura, velho.